Foi assim, foi no dia 7 de dezembro de 2007. Eu estava numa prova de direito civil na faculdade e meu pai me ligou. Foi dia 11 de outubro de 2008. Eu estava me preparando para viajar com a escola, que era a nossa viagem de formatura. Só que às 6 da manhã de um sábado ligaram do hospital para minha casa, informando que meu pai não estava se sentindo muito bem. A gente achou estranho pelo horário da ligação. A notícia chegou para mim de uma forma muito bonita, né? Porque a história que meu pai criou e contou para mim e para minha irmã, ele chegou pra gente, ele virou e falou assim: o Papai do Céu deu uma missão para mim e uma para sua mãe. Sua mãe foi pro céu agora cuidar dos seus irmãos, estão dando muito trabalho lá, que é o Matheus e o Felipe, e eu vou ficar aqui na terra e cuidar de você e da Tata. Meu pai me ligou falando que um amigo meu não estava me sentindo muito bem, tinha sofrido um acidente. E eu falei assim, tá bom, e continuei fazendo a prova. E aí, durante o caminho que eu estava indo para minha casa, eu falei com meu pai mais 2 vezes, eu ainda não tinha sabido o que tinha acontecido de fato. E no meio do caminho ele falou, olha, o Matheus foi atropelado e faleceu. Então nós fomos ao hospital, eu, minha mãe, minha irmã e uma prima minha. E lá informaram a gente que meu pai tinha morrido. A gente nunca acha, né, que o pior vai acontecer, ainda mais num curto período de tempo. Então foi um baque, assim, muito grande na hora e, sei lá, eu tinha 16 anos. Então a gente nunca acha que vai acontecer tão cedo, né? E aconteceu. Do momento em que eu soube no carro, o caminho da minha casa, que realmente ele tinha falecido, a minha ficha não caiu. Aliás, minha ficha não caiu durante muito tempo depois. Então, na verdade, eu não posso nem falar que foi sofrimento, aquela dor, aquela coisa ruim que você sente quando você realmente percebe que você perdeu alguém. Porque pra mim aquilo não parecia real. Eu nunca chorei, né? O que aconteceu, não sei porquê, a minha reação nunca foi de choro, assim, embora eu pense nele até hoje recorrentemente. Mas a minha reação foi... eu não sei explicar. Eu achei que talvez eu precisasse fazer um psicólogo, que eu achava que chorar fosse a reação comum quando você perdesse alguém. Eu acho que eu não lido da melhor forma, assim, eu não posso falar que eu estou superada, assim, que isso já é um assunto muito bem resolvido na minha vida. Mas eu acho que de 8 anos pra cá, eu já amadureci muito e eu já consegui lidar melhor com isso. Parecia que eu sentia raiva, sabe? Com essa injustiça, eu descontava em outras pessoas e eu me vitimizava muito. Hoje não, hoje eu acho que enfrento isso com mais maturidade. Não, ok, aconteceu, preciso aceitar, não tem outra saída. Então o que eu posso fazer pra ser uma pessoa melhor e lidar com isso da melhor forma possível? Hoje em dia, é uma pessoa que reiteradamente eu penso durante algumas coisas que eu faço, e muitos momentos da minha vida, tanto felizes quanto tristes, eu penso como seria melhor para mim se ele estivesse do meu lado hoje para poder compartilhar. Eu não tenho muita lembrança, né? Eu era muito novo, eu tava com 7 anos. Mas eu tenho uma lembrança que é engraçada, ela não é engraçada em si, mas hoje eu lembro e eu acho engraçada porque mostra o quanto eu sou parecido com a minha mãe de jeito. Então eu lembro que um dia a gente foi na casa de um amigo nosso e tomou um baita de um porre e ele ficou jogado, caído na garagem desse meu amigo, e eu brigava com ele, pra assustar ele eu falava que minha mãe ia buscar ele lá e ia levar pra casa dele. Então vira e mexe até hoje eu lembro dele bêbado, caído assim na garagem e eu dando risada na cara dele. Eu lembro da minha mãe, a gente num parquinho, eu sempre fui uma criança tentada, e a minha mãe falando, você não vai naquele brinquedo, você não vai naquele brinquedo. E eu fui, né, obviamente. E a reação da minha mãe na hora que ela me viu no brinquedo foi chegar em mim e me dar um chacoalhão, e ela me deu uma mordida no sovaco. É muito maluco isso. Então não é uma recordação boa, mas assim, é uma ligação que eu tenho com ela porque eu sou assim, meio explosivo, sabe? É o modo como ele tomava remédio. Meu pai, depois da refeição, ele tinha que tomar uns 3 comprimidos. Eu não sei o que ele fazia, ele tirava e ele jogava o comprimido lá pro alto. Não sei se é porque ele não enxergava, não sei.
Ele não pegava com qualquer pessoa, pega delicadamente, põe na boca e engole. Não, ele jogava e ele sempre perdia o remédio, porque o remédio caía em todo lugar, menos na mesa ou na mão dele. Comecei a valorizar muito família. O carinho que eu tenho pelo meu pai, a ligação que eu tenho pelo meu pai é uma coisa assim sensacional, assim. E o família não é só família de sangue, é família do tipo de pessoas que você gosta de estar, de que você gosta de conversar. Eu sou um cara que ligo, que gosta de mandar mensagem, que estou muito próximo de quem eu gosto o tempo inteiro. Eu comecei a valorizar mais a figura materna dos meus amigos. Então eu sempre fui o cara que, tipo, via amigo meu brigando com a mãe, eu falava assim, para de brigar com sua mãe, velho. E aí os caras olhavam pra mim e entendiam por que eu tava falando. Era meio que um, tipo, pô, eu não tenho mãe, eu queria ter mãe, sabe? Mas não de uma coisa ruim, era uma coisa de valoriza. Aproveita que sua mãe tá viva, tá do seu lado, tá te dando bronca, tá te chamando a atenção porque ela quer o seu melhor. O que mais mudou, na verdade, foi a ausência dele, né? Os meus amigos continuam os mesmos, né? A saudade é a mesma. Hoje em dia a minha relação com a família dele continua muito próxima, né? Apesar da gente se ver pouco, se falar pouco, 2 vezes por ano, eu continuo me encontrando com a família dele. Todo dia 2 de outubro, que era o aniversário dele, ele fazia aniversário uma semana antes de mim, eu vou almoçar com a família na casa dele, uma feijoada. Todo ano, um pouquinho antes do Natal, a gente faz uma pizzada na casa dele com os melhores amigos e a família. Nossa, tudo. O modo como eu passei a me relacionar com a minha família, com as minhas irmãs, com a minha mãe, até com os meus amigos. Eu acho que eu fiquei mais tímida, eu fiquei mais deprê, eu fiquei uma pessoa mais pra baixo, mas eu acho que é até natural mesmo dessa fase de superação, de você assimilar. Eu passei a beber mais. Eu não sei, eu acho que eu tentei outras formas de descontar essa não aceitação do que aconteceu. Existe porque eu acho que principalmente dos piores momentos da nossa vida a gente tem que tirar alguma coisa de bom, sabe? É ajudar os outros com o seu problema. Acho que me amadureceu de uma forma que eu pude passar o meu problema sem ser de uma forma, tadinho, que dozinha, mas de uma forma do tipo, cara, comece a valorizar certos tipos de coisa que você tem e passar isso para as pessoas, ajudar as pessoas. Acho que foi isso que é o mais legal. Eu acho que se tem que ter um lado bom, é o lado do amadurecimento que eu tive. Amadurecimento com relação às pessoas da família dele, por exemplo, que são pessoas que, apesar dele não estar aí, ficaram pro resto da minha vida. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, às vezes eu penso no meu casamento, eu convidaria a mãe dele para ser madrinha do meu casamento para representar ele, tamanha a representatividade que ele tinha na minha vida. Existe. Eu acho que você fica muito mais maduro, você aprende a andar com as próprias pernas, você aprende a tomar decisões sozinhos, você aprende a, sei lá, no meu caso, agora eu não posso mais pedir dinheiro a hora que eu quiser, eu preciso arrumar um trabalho. E toda vez que a avó dele me vê até hoje, ela chora, né? Às vezes até a mãe dele fala assim, mãe, para com isso, já não precisa mais. Mas é até uma situação que por um lado me deixa feliz, porque é um reconhecimento da avó, da força da amizade que eu tinha com ele. Então se tem alguma coisa boa, é o fortalecimento dessa amizade que eu criei ainda mais com a família dele. Eu não sei o motivo, mas eu acho que tudo que aconteceu me fez o homem que eu sou hoje, sabe? O que eu busco hoje, a minha essência. Isso acho que é o principal. Tudo que eu passei, mesmo sendo ruim, me trouxe até aqui. Me tornou mais forte, me tornou melhor, assim, eu consigo me ver dessa forma. Acho que outra coisa boa que aconteceu foi que eu pude colocar no papel várias coisas que passavam pela minha cabeça, várias reflexões, minha visão de mundo, assim, né, de uma adolescente meio perdida. E esses rascunhos, eles felizmente viraram um livro, meu primeiro livro, O Incrível Homem dos Olhos Verdes, que resume bem a trajetória minha e do meu pai juntos, né? Então, aqui eu coloco várias lições que eu tirei, né, dessa troca que eu tive com meu pai durante 17 anos, todos os conselhos que ele me deu, algumas histórias que nós compartilhamos. Então, eu acho que a gente tem que tirar proveito dessas coisas ruins que acontecem e poder falar sobre ele e mostrar para as outras pessoas. Para mim, assim, é a maior realização da minha vida.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started